sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora uma palestra muito especial. Queria agradecer imensamente o Augusto por estar aqui com a gente hoje. O Augusto, ele é nosso parceiro desde o primeiro Conalco, né? Ele foi aluno do primeiro Conalco, se tornou parceiro, né, do primeiro Conalco, colaborando aí, financiando o trabalho do Conalco, e desde então ele está com a gente todo evento, participando bastante do grupo de alunos também, e trazendo pra gente uma visão completamente nova, que é a visão do veterinário, de quem trabalha com vigilância sanitária e saúde. Ele geralmente traz uma visão muito diferenciada de tudo que a gente sabe sobre alimentos e nutrição. Eu agradeço imensamente, tenho o maior prazer de apresentar ele, porque mais do que tudo o Augusto acabou virando um amigo muito especial. E ele é um dos únicos pais, né, do grupo de alunos do Conalco, então isso torna mais especial ainda. Se tiverem pais aqui assistindo a gente, vocês estão muito mais do que convidados a fazer parte do grupo de alunos. O Conalco é um projeto muito bacana e financiar ele é por uma causa mesmo, né? É fazer com que esse trabalho vá adiante e que os planos continuem se concretizando como está acontecendo, né, até então. Bom, vamos lá. O Augusto é médico veterinário, é mestre, né, e doutorando em ciência dos alimentos. Ele é fiscal de vigilância sanitária do estado do Amazonas e da prefeitura de Manaus. Ele é membro do movimento socioambiental da Amazônia e é pai da Rebeca e da Maria Alice, né, e é um grande entusiasta da boa alimentação e da introdução alimentar. O Augusto hoje vai falar sobre um tema que eu amo, eu adoro, que é sobre somos todos mamíferos. Como que a gente vê a amamentação e a introdução alimentar no reino animal? Estou muito ansiosa para ver essa aula e muito ansiosa para dividir essa aula também com vocês. Então é isso, vamos lá. Bora conhecer mais sobre esse tema. Tenham todos uma ótima palestra. Obrigada, Augusto, e até mais. Bom, boa tarde. Meu nome é Augusto Kluskowski Jr., eu sou médico veterinário, formado em 1997 pela Universidade Federal do Paraná. Depois trabalhei um bom tempo em zoológico em Manaus e mais tarde eu entrei para programas de manejo de fauna, trabalhando com alimentação, já retirando a fauna, indo para alimentação humana. E mais tarde eu passei em concursos da vigilância sanitária, segui para meu mestrado e doutorado em ciência de alimentos. Bom, o intuito da palestra que eu vou conversar com vocês é tentar demonstrar quais as estratégias que existem no reino animal para que os animais introduzam seus filhos na alimentação sólida, tirando do leite. Então vai ser mais uma conversa para que a gente resgate a nossa origem, para que a gente possa nos conhecer melhor do que nós realmente somos. Bom, a gente aprende na escola a questão de que a vida é uma circulação de nutrientes, uma circulação de compostos que estão disponíveis no planeta e eles precisam estar circulando. Então a gente aprende que a energia circula entre as diversas formas de vida do planeta, isso é necessário, e com retorno ao solo, e a nossa principal fonte de energia geral para todo o sistema é o Sol. Então o Sol passa energia para as plantas, que são as primeiras formas de vida, que têm uma estratégia de retirar esses nutrientes do solo e formar um tipo de vida que desenvolve essa energia através da fotossíntese. Já os animais e alguns outros micro-organismos, eles retiram a sua energia através da alimentação que eles obtêm de outros organismos vivos. Então, os consumidores primários vão se alimentar dos vegetais que concentraram a energia do solo. Os consumidores secundários vão comer aqueles consumidores primários que fizeram isso. E os consumidores terciários vão à frente até o momento em que a gente chega em decompositores, que são micro-organismos que vão decompor
o corpo desses animais quando morrerem e vai retornar esses nutrientes e esses compostos ao solo novamente. Então, cada tipo de vida no planeta, ela escolhe uma forma de estratégia para seguir a sua propagação. E aí, os nutrientes continuam circulando. Cada forma de vida tem uma balança de custo-benefício. Qual é a principal função disso? A principal função da vida é a perpetuação de uma espécie, a circulação dela no planeta e a propagação, dispersão dela. E no mundo nós temos duas grandes teorias básicas que que tentam justificar essa propagação e essa disseminação da espécie. Uma é uma teoria científica, que é a teoria de um gene egoísta, que diz que os genes devem se propagar e seguir, se disseminando através do planeta e mantendo a sua dispersão. E a outra teoria, que é uma teoria religiosa, que é a teoria do prêmio da vida eterna que nós receberíamos. Na verdade, em minha opinião, nenhuma das duas exclui a outra. As duas são complementares uma à outra. Richard Dawkins, que é o principal propagador da teoria do gene egoísta, é um cientista bastante controverso. Ele tem algumas palavras interessantes, mas tem algumas ideias também que são exageradas. Mas algumas coisas de Dawkins a gente pode apreciar, pode entender melhor. Ele diz que os genes têm que repassar e que a função de um gene é dominar o mundo. Então esse gene ele tem que cada vez fazer uma cópia nova sua e passar em frente. Então esses genes, eles ancestralmente estariam espalhados e eles foram se organizando ao ponto de formar formas vivas, que ele chama de aglomerados que vivem flutuando, que estão organizado e replicando esses genes. Uma das palavras mais interessantes do Dawkins é que nós admitimos que somos parecidos com os macacos, mas raramente a gente percebe e se aceita como um primata, que na verdade nós somos. E isso é verdadeiro, porque se vocês perceberem, muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas se compararmos aos macacos, se falarem que nós temos um ancestral comum com os macacos, ou se chamarem os macacos, isso é utilizado como xingamento. Então a gente renega um pouco dessa nossa natureza próxima aos primatas. Darwin, que é o pai da evolução, que é um cientista já muito menos controverso quanto Dawkins, ele, na formação da sua teoria, ele dizia que não havia diferenças fundamentais entre o homem e os animais, nem nas suas faculdades mentais, e que tanto homens, humanos, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento, como os animais também. Todos nós vemos. E com o passar do tempo, entendendo melhor os animais, a gente consegue hoje perceber muito mais do que há 30 ou 40 anos atrás, essas reações de prazer, dor, felicidade, sofrimento que os animais têm. Então a gente foi começando a compreender muito mais essas palavras de Darwin para frente. E uma das frases de Darwin que eu acho fenomenal, mas que ela é muitas vezes corrompida, é a frase que diz que o homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva. As pessoas corrompem essa frase dizendo que Darwin queria demonstrar que nós éramos grosseiros, que nós éramos agressivos e que o homem tem no seu fundo sempre aquela marca agressiva, briguenta. E na verdade não, Darwin queria dizer que nós temos dentro da gente arraigado a nossa origem genética, que a gente divide com outras espécies, com outros indivíduos todos, e que nós temos lá no fundo, apesar de toda a nossa evolução, a nossa marca genética da espécie que nos transformou desse jeito. A gente tem a memória genética e a gente não vai perder ela tão cedo. Isso é o que Darwin realmente quis mostrar pra gente. A gente percebe que nós temos algo em comum com outros animais quando a gente compara
embriões. A forma em que eles vão se desenvolvendo a partir dos vertebrados, principalmente, quando a gente parte para répteis, anfíbios, para aves, mamíferos, até certa fase do desenvolvimento, os embriões vão muito parecidos uns com os outros, não tendo grande diferenciação. Então, a gente tem sim algo em comum com os outros animais. Falando nesse parentesco genético, vamos tentar entender um pouquinho o que é isso. O genoma, que é o que carrega toda a nossa informação genética, ele é como se fosse um código de organização, informação celular, que vai nos construir e dar todas as funções. Tudo que tem na gente está escrito nesse genoma. No humano são 23 pares de cromossomos, com 19 mil genes aproximadamente. Isso, quando a informação foi transcrita para a linguagem de informática, ela gastou cerca de 2.900 megabytes de informação para dizer tudo que está gravado na gente. E isso é o que se passa de um para o outro. Quando nós tratamos de o quão parecidos ou quão diferente nós somos com outros, vamos começar do mais parecido. Gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos que nascem da divisão de um embrião já formado. Um único espermatozoide fecunda um único óvulo e durante os primeiros passos da gestação, esse embrião divide em dois e forma dois indivíduos exatamente com a mesma carga genética. Aqueles 50% que vieram do espermatozoide e os 50% que vieram daqueles óvulos. Então, esses indivíduos, esses gêmeos, eles vão ter exatamente a mesma formação genética. O que vai diferenciar depois essas pessoas vai ser os aspectos de convivência, as experiências que cada um vai tendo, mas a carga genética é a mesma. Para quem não convive tanto com essas pessoas, às vezes é difícil até de diferenciar quem é um, quem é outro. Muitas pessoas já passaram por essa experiência na vida. E como todos somos a mesma espécie, nós temos uma diferença genética e uma aproximação genética. Vimos que os gêmeos univitelinos são absurdamente iguais, mas nós somos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, já um pouco mais até. De mim com a pessoa mais diferente de mim que existe no mundo, a diferença genética nesses 19 mil genes é de 0,1%. Então, nesse 0,1%, que é uma coisa muito pequena, tem em diferença cor de pele, se é mais alto, se é mais gordo, se é mais magro, se tem cabelo encaracolado, se tem cabelo liso, se tem olho verde, azul, castanho, preto. Todas essas diferenças, se um dedinho do pé é mais comprido que o outro, todas essas diferenças estão nesse 0,1%. Então, assim, quando a gente olha para uma pessoa que é muito diferente da gente, na verdade a gente está tendo simplesmente uma falsa impressão, porque na verdade, como ela é a mesma espécie, ela é muito parecida com a gente, por mais que tenha essa individualidade toda. Então, é mais ou menos por aí. Por que isso? Porque a gente tem também um partilhamento da nossa genética com outras espécies. A evolução é isso que Darwin dizia, era isso que nós vínhamos de organismos comuns. E em certo momento da evolução, por uma estratégia, o ambiente, a disponibilidade alimentar, as experiências de cada linha de tronco, fez com que algumas espécies sobrevivessem, sendo espécie de sucesso, e outras fossem extintas. Mas nós viemos todos de um ancestral e aumentando a diversidade. Com os chimpanzés, que são os nossos parentes mais próximos, nós temos duas espécies, o bonobo, que é o chimpanzé pigmeu, e o chimpanzé comum. Nós temos mais de 98% de similaridade genética idêntica com as duas espécies. No chimpanzé comum é 98,1% e no chimpanzé pigmeu, que é o mais próximo da gente,
chega a ser 98,7. Então é uma similaridade muito grande entre as duas espécies. Num camundongo, que é uma espécie que a gente reconhece como uma espécie muito distante da gente, a similaridade já é 92%, porque ele é um mamífero também, está próximo da gente. Na mosca das frutas, que é um inseto, está muito mais longe da gente, a nossa similaridade de equalidade de genes que são exatamente iguais é de 44%, com uma mosca. Com o fermento de fazer pão, uma levedura comum de casa, nós temos 26% de genética igual. E com plantas, nós temos 18% de genética igual. Então, a gente consegue ver que em algum momento teve algo que carregou isso para a gente. A gente consegue observar isso quando a gente faz aquela tabela de taxonomia zoológica. Então a gente consegue ver aqui na tabela o que está marcado em verde é o que nós temos de nome e sobrenome igual com os outros animais, e o que está em vermelho é o que vai nos diferenciando, mostrando que eles foram para outro lado, para outro reino. Então vocês veem que aqui um chimpanzé ele vai até a mesma família da gente. Tem 5 linhas da taxonomia zoológica exatamente igual à nossa. Enquanto que uma mosca só divide uma. E mesmo assim ela ainda tem 44% de genética igual à nossa. Então isso é bastante intrigante, bastante curioso de se perceber. E a teologia cristã, que eu digo, na minha interpretação pessoal, de que ela não exclui essa teoria científica, ela nos diz que, para que, sendo justificado pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E que o testemunho de Deus diz que ele nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Ou seja, essa vida está nos nossos filhos. A gente repassa a nossa imortalidade para os nossos filhos. Então, se nós temos aqui 0,1% de diferença genética entre o indivíduo humano mais diferente possível da gente. Quando a gente trata dos nossos filhos que recebeu 50% da nossa genética clara, a diferença com ele é absurdamente pequena, não tem quase nada. Então ele carrega exatamente o que nós somos, e isso é dar a vida eterna a uma espécie. A vida ela é mantida sobre alguns pilares de sobrevivência, são 3, que mantêm a gente principalmente. A proteção, que é você combater, você lutar, você se proteger, a fim de que você mantenha a sua vida. A alimentação, que é o que nos faz crescer, nos faz desenvolver, nos faz nos tornarmos adultos. E a reprodução, que é o que nos faz passar os nossos genes à frente e fazer com que a espécie continue e siga com o seu ciclo. Então, nesses pilares da sobrevivência são absurdamente importantes para que a gente possa tocar a nossa espécie em frente. E hoje a gente vai tratar aqui de 2 específicos, que é a alimentação e reprodução. Reprodução para que nós entendamos o que somos e alimentação que é o nosso interesse principal. Dentro da ecologia, a gente tem um conceito que separa em 2 extremos de estratégias reprodutivas. Nós teríamos animais R, estrategistas, que são animais que, quando fazem a reprodução, propagam muitos filhos de uma vez só e distribuem esses filhos, deixam eles sem muitos cuidados, não gastando nenhum esforço e seguem para depois ter uma manutenção e um esforço para uma nova estação reprodutiva. E nós temos espécies mais K-estrategistas, que elas desenvolvem poucos filhos com muito esforço em criação, às vezes gastando 2, 3, 4, 5 anos ensinando os filhotes, alimentando os filhotes, para que eles tenham um sucesso em crescimento. Então, os R, eles produzem muitos,
a fim de que poucos cheguem à idade adulta e os K produzem pouco, mas que aqueles têm que chegar à idade adulta. É óbvio que nessa linha entre o R e o K, cada animal vai se colocando em algum patamar. Alguns mais K, outros mais R, mas não é uma coisa estanque de que todos vão estar nesse momento aqui, todos vão estar naquele momento ali. Então, é bem distribuído. Provavelmente nós, humanos, somos a espécie mais K-estrategista que possa existir, porque os nossos filhos ficam muito tempo, ficam mais de 18, 20 anos acompanhando os pais para que possam aprender e desenvolver todas as suas estratégias de vida necessárias. Para que a gente classifique esses animais, a gente utiliza uma coisa chamada cuidado parental. O cuidado parental é exatamente uma coisa que nós estamos acostumados diariamente. A gente cuida dos nossos filhos. Eu trabalho fora, mas eu ainda tenho tempo para chegar em casa, brincar com as minhas filhas, trocar a fralda da Alice, brincar com a Rebeca, perguntar como foi a escola, preparar a comida. Tudo isso é o cuidado parental, que classicamente é dado como qualquer investimento que o pai dá em cima de uma prole para que aumente as chances de sobrevivência dessa prole e o sucesso reprodutivo da espécie. Isso foi feito por Trivers em 1972. Aqui nessas fotografias tem 2 exemplos de animais que não seriam reconhecidos como diretamente K-estrategistas, mas que são espécies que têm. Os peixes, por natureza, são animais que botam os ovos, não tem nem o encontro sexual entre macho e fêmea para que haja, às vezes, a fecundação. A fêmea bota os ovos, o macho deposita esperma depois em cima e os filhotes se viram sem nem conhecer os pais. Mas especificamente o acaradisco, que é um peixe amazônico, existe um cuidado parental importante, tanto o pai quanto a mãe, eles cuidam dos filhotes por um bom tempo. Já os crocodilianos são répteis que são diferentes dos demais porque eles têm tradicionalmente um cuidado parental bastante grande com a sua prole. As fêmeas estão sempre cuidando do ninho, os filhotes são sempre acompanhados de fêmea, e quem já teve algum contato com esses animais conhece realmente essa situação. E aí, passando dessas estratégias, a gente chega a nos definir um pouco. O que é um mamífero? O mamífero veio, segundo a teoria da evolução, sair alguns milhares de anos atrás do tronco principal. A gente evoluiu ali junto com outros animais, mas até a nossa chegada, todos os animais botavam ovos, todos. Então não existia algumas estratégias que nos definiram como mamíferos. Então, a produção própria de calor e manutenção, que as aves, que são animais mais recentes do que os mamíferos, ou seja, os últimos na taxa de evolução são as aves, nós produzimos o calor, nós conseguimos nos adaptar a qualquer região do planeta e a gente independe da luz solar para produzir essa parte da energia. Então, a gente comendo, a gente captando essa energia, a gente tem mecanismos internos de produção de calor, bem conhecido para quem já teve uma criança com febre. Alguns mamíferos mais antigos que vivem na Oceania, como a Ecdna e o ornitorrinco, são os de tronco evolutivo mais antigo, ainda colocam ovos com cascas rudimentares, os quais precisam ser chocados junto ao corpo, mas a gestação ainda não é intracorporal nesses aí. A partir de marsupiais, que é o gambá, o canguru, todos esses animais que a gente conhece, as gestações são mais curtas. Quando os filhotes nascem, eles procuram o peito materno, eles fazem um plugamento ali e terminam seu desenvolvimento naquela teta. Mas já há nos marsupiais um crescimento embrionário intracorporal, que é uma característica específica dos mamíferos, que a gestação está ali ocorrendo dentro do indivíduo. Isso tem um custo energético
para esse indivíduo. Alguns marsupiais têm gestações muito curtas, de 5, às vezes até 10 dias, mas eles estão ali se mantendo nisso. E o que deu o nome ao nosso tronco, à nossa linha de mamífero, é exatamente a estratégia mais importante, que é a produção de alimento para a fase mais crítica da infância. Esse alimento é o leite materno. Leite materno de cada espécie. Um gorila que vai dar leite para o seu filhote é leite materno de gorila. Uma leoa, um leite materno de leoa. Um humano, um leite materno de humano. Em todas as espécies temos mães e elas produzem os seus devidos leites. Acontece que nesse modelo da evolução, a estratégia evolutiva que a gente optou como mamífero impôs maiores responsabilidades e custos para a mãe no sucesso da cria, porque foi na fêmea que foi dotado o aparelho de gestação, que é o útero, onde vai ter a cria, vai se desenvolver, e após o nascimento é na mãe que o filhote vai plugar e vai ter o seu leite, vai ter o seu alimento para a fase mais crítica da sua vida. Os pais têm outra responsabilidade, mas o custo maior, a dificuldade maior com o cuidado da cria ficou para a mãe. Em algumas aves, isso já é diferente. O pai, como não tem fornecimento de leite, como não tem gestação interna, o pai é que assume isso. A gente vê muito isso em avestruz e ema, que são grandes aves, e que daí os pais é que são os responsáveis pela criação dos filhotes, e as mães saem para poder ter mais sucesso reprodutivo e distribuir mais a sua genética. Mas o que a ciência de comportamento tem visto é que as espécies que têm uma tendência ao monogamismo, a ter parceiros fixos, têm uma participação, um esforço parental muito maior do pai no cuidado com a cria. Enquanto que as que não são monogâmicas, não, elas saem para poder fazer uma maior distribuição da sua genética. Em aves também é o inverso, as fêmeas já logo saem distribuindo seus genes também. Como a evolução não é uma coisa que acontece da noite para o dia, ela é uma coisa que vai acontecendo aos milhares, às vezes até milhões de anos, nós estamos no meio de um caminho evolutivo. Por isso que a gente vê uma diferença muito grande nos comportamentos paternos, maternos do indivíduo humano, da espécie humana. Então isso faz com que a gente tenha essa diferença de estratégia. Provavelmente nós que estamos aqui conversando hoje, a gente não vai ter noção de qual vai ser a estratégia que vai ser a que melhor vai se dar no futuro. Mas a espécie vai escolher um caminho e vai pelo mais lucrativo. Mas, falando um pouquinho agora mais diretamente sobre a introdução alimentar e desmame com os animais. Quando a gente trata de crianças, a gente tem o desmame bem classificado quando a gente para o fornecimento do leite materno. Então a gente considera o desmame só aquela fase onde a gente já está tirando realmente ele do peito. Para animais em comportamento, a gente considera desde a fase em que se começou a introdução alimentar, a entrada de sólidos, até o momento em que ele não vai mais ter fornecimento de leite pela mãe. Então toda essa fase é considerada um desmame. E quem estudou bastante isso foi o Trivers em 1974, e ele definiu algumas coisas. E ele disse que provavelmente o primeiro conflito ecológico familiar é o do desmame, porque mães e filhotes discordam do tempo de amamentação, classicamente. Para o filhote, quanto mais tempo ele permanecer mamando, mais sucesso ele vai ter. Isso o próprio Dr. Carlos Gonzalez fala na sua palestra e fala no seu livro. A gente só não continua mamando
para o resto da vida até a idade adulta porque não nos permitem. Porque se fosse permitido, nós continuaríamos mamando. É um alimento riquíssimo que nos fornece tudo o que é necessário, mas que tem um custo muito grande, um esforço muito grande da mãe para você manter isso. E como a estratégia que está lá na base dos nossos genes, como Darwin falou, é de que a gente deveria sair para reproduzir mais e espalhar os nossos genes, a gente precisa parar um momento com isso para que a gente possa desenvolver outras atividades e, no fundo, ter sucesso como indivíduo, tanto reprodutivamente quanto em vida. Para as mães e os pais, o menor tempo possível é o ideal, porque ele vai ter mais tempo para poder investir em si próprio. Então, essa balança de custo que tem aí entre filhote ter uma capacidade de sucesso sem ter mais a disponibilidade daquele alimento completo para ele, poder se virar com outros alimentos, e dos pais poderem ter um filhote pronto para seguir ao mundo, é que dá essa parte de quando se dá o desmame. Isso a gente hoje também tem uma grande variação na espécie humana, tanto que é a recomendação da ONU, da Organização Mundial da Saúde, que você alimente com aleitamento exclusivo até os 6 meses e a partir daí continue o aleitamento até 2 anos ou mais. Esse ou mais a gente vê crianças com 2, com 3, com 5 e eu já soube de crianças que mamaram até os 6 anos de idade. Pode ser que tenham mais, mas a gente vê que aí existe um conflito que tem que ser resolvido realmente entre a mãe e o filhote. Em qual momento é que os dois vão discordar a ponto de acabar. A maioria dos animais, quando eles querem fazer o desmame, na primeira fase do desmame, logo quando a mãe acha que está no ponto de parar com o aleitamento, ela se afasta da cria por um tempo maior. Alguns ratos chegam a passar até 2 dias sem estar próximo às crias para eles se virarem e depois a mãe retorna e continua o aleitamento. Então o filhote passa a perceber que aquilo ali é o momento em que ele vai ter que estar. Mas é óbvio que ele já veio todo um tempo reconhecendo e sendo apresentado a outros alimentos. E quais são as estratégias de introdução alimentar que a gente vê nos animais e que a gente tem na gente também e precisa reconhecer? Bom, a grande maioria dos animais, os primatas aqui saem um pouco fora disso, a higienização dos filhotes é feita por lambedura, na maioria das espécies, mesmo após mamada. Então, o que é isso? A mãe passa, vocês veem isso classicamente em gato, é bem comum. E quando a mãe está lambendo esse filhote, os animais já passam a ter um reconhecimento do cheiro que estão na boca dos seus pais, quando eles estão lambendo. E como o leite é o alimento que nos é colocado como um alimento completo, como um alimento seguro, e a gente já vem com essa nossa marcação genética, essa informação vem dentro da gente, a partir de então, quando acaba o fornecimento de leite, ou quando ele vai ser alternado com outro alimento, a gente precisa saber o que comer. A gente não veio com esses outros alimentos já marcados para a gente, então vão nos ser apresentados. É isso que é a introdução alimentar. Existem alimentos, existem frutas, existem carnes que são saudáveis para se comer, para cada uma das espécies. Mas existem outros frutos, carnes, vegetais que são tóxicos, que podem matar. Então a gente precisa realmente ter esse conhecimento. Agora, pensando em como aprender isso, a gente precisa gerar essa confiança. E como a gente gera confiança? Reconhecendo sabor. O sabor está muito ligado com o odor, com o cheiro. E o cheiro que está na boca dos nossos pais, não há coisa mais confiável do que isso. O que os nossos pais comem, sobrevivem e nos oferecem é porque é uma coisa confiável, é porque dá para comer. Então a gente vai aprendendo dessa forma. Então, como o cheiro está muito ligado ao paladar,
o cérebro já começa a fazer essa associação direta, mesmo antes da gente ter a visão completamente dominada. Algum tempo atrás, quando discutia-se essa palestra com a organizadora do Conalco, a Aline teve uma curiosidade interessante em me perguntar. Eu falei que ia guardar essa informação para a palestra, se os animais faziam papinha, se os animais tinham alguma forma de apresentação de papinha, que é uma coisa interessante. Existem algumas espécies que sim, tem. Sim, mas Augusto, os animais não têm liquidificador, não tem mixer, não tem nada disso. Realmente eles não têm. Mas como é essa papinha dos animais? Muitas espécies, eles comem o alimento, mastigam, chegam às vezes até a engolir e ter uma pré-digestão no estômago, e depois esse alimento é regurgitado, ou como algumas pessoas conhecem, vomitado, de novo para o seu filhote, já de uma forma mascada, às vezes até pré-digerida para essas espécies. Isso é muito presente em canídeos, em raposas, em lobos, em cachorros selvagens. Eles têm muito essa estratégia da regurgitação já colocado ali. Então isso é uma atitude que faz facilitar a digestão naquele ponto onde o trato gastrointestinal do filhote não está pronto ainda para receber um alimento puro, da forma que ele vem, para poder trabalhar. Outras estratégias que os animais usam, muito colocada por roedores, é a questão dos pais trazerem alimentos, fracionarem e deixarem no ninho à disposição. Felinos fazem isso nos covis de leões, de onça e tudo, e ratos, muitos roedores têm também. Tanto é que a gente usa comumente essa expressão, isso parece um ninho de rato, quando a gente vê uma coisa muito bagunçada, com muita coisa acumulada, com comida jogada para todo lugar, então a gente usa esse termo meio pejorativo, isso é um ninho de rato. Por quê? Porque isso é uma estratégia de introdução alimentar daqueles animais. Deixa aquele alimento ali disponível, come um pedaço e os filhotes vão se acostumando com isso. Nos ratos também, vocês conseguem ver aqui um ninho de esquilo, eles fazem o seu ninho com partes do alimento, para que os filhotes tenham essa disponibilidade, para que eles consigam já ter o alimento próximo e reconhecer isso. Uma outra estratégia que é colocada, e é uma estratégia que às vezes gera na gente uma angústia muito grande, eu sei porque a gente já discutiu bastante sobre isso, minha filha está nessa estratégia, muitos filhos de vocês estão nessa estratégia, que é a questão de creche, onde não são os pais que são responsáveis pela alimentação. A gente pega os nossos filhotes e passa ao cuidado de outros. Na natureza isso existe, e isso é muito visto em mamíferos aquáticos, golfinhos principalmente fazem isso, e em primatas. Os golfinhos, quando têm filhotes, eles permanecem com os filhotes numa área mais rasa de mar, porque o mar ali é mais quente, então não demandaria tanta energia para produzir calor, e tem mais segurança porque não tem predadores grandes como orcas e outros bichos que podem ter mais ao fundo. Só que nas partes mais fundas, em águas mais frias, o alimento é mais disponível, e principalmente as mães que estão gastando muita energia na produção de leite, elas precisam de um alimento com maior quantidade, num maior nível de energia. Então, durante o período de pesca mais importante, onde vai atrás de um alimento mais forte, os pais deixam com irmãos mais velhos ou com jovens do grupo nas áreas rasas, onde eles fazem as estratégias de pesca com os disponíveis por ali, e os pais, os indivíduos mais velhos, vão às áreas mais fundas buscar. Então, os jovens não reprodutivos ainda que são responsáveis de ensinar esses filhotes a comer. Então, assim, eu vejo muito bem isso em casa, porque eu tenho uma filha fazendo 3 anos agora, que já passou por toda essa parte da introdução alimentar, e eu tenho a Alice, que é a nossa segunda filha, que veio, está com 1 ano e 4 meses agora, e ela, a mais velha, tem esse ímpeto de querer sempre ensinar a Alice a comer
o que comer e como comer. Então isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa genética. Aqui nesse momento vocês têm um vídeo que é do início da introdução alimentar de Chita. Vocês veem que a mãe ela tem ela faz com que os filhotes cheirem a sua boca, ela procura o filhote, ela traz eles para essa bandeja de carne. Esse filme foi feito no zoológico de Denver e é onde se consegue, porque na natureza a introdução alimentar é uma estratégia muito sutil. Como tem aquele pilar da proteção, as mães não deixam nessa fase onde o filhote é mais suscetível, ele é menos protegido, ele está tão exposto. Então a gente consegue isso só de cativeiro. E vocês veem que ela se esforça, ela puxa o filhote aqui para poder perceber isso aí. Em animais de produção, que são animais mais próximos a gente tem também essa questão. A gente tem mamíferos, que são animais de criação. Principais são bovinos, suínos e caprinos e ovinos. E um que a gente consegue ver bem que foi muito espoliado é o suíno, os porcos. Eles vinham de um sistema mais rudimentar, onde as pocilgas antigamente, os chiqueiros eram baias e os filhotes tinham uma circulação em volta da mãe, mas a mãe tinha um espaço para sair, circular quando ela não queria que esses filhotes mamassem. No período, nas décadas de 70, 80, a gente foi desenvolvendo para um modelo diferente, onde a gente passou a ter essas porcas sendo colocadas em gaiolas parideiras e os filhotes tendo um acesso muito grande à mãe e com um espaço muito pequeno. Isso é muito cruel com o animal, porque você forçava a mãe a estar sempre disponível para seus filhotes quando eles quisessem, e ela tinha muito pouco espaço. Então, essa suinocultura industrial que foi sendo colocada, ela dava uma impressão de que daria um lucro muito maior ao produtor pelo crescimento e a disposição do leite. E quando a gente achou que realmente era isso que ia desenvolver, a gente hoje está tendo uma reviravolta muito grande. Porque quando a gente começou a incutir o conceito de bem-estar animal nas criações, começou-se a fazer pesquisas que envolviam outras condições e foi se verificando que aquela situação em que a gente era cruel com o animal não era tão rentável quanto uma situação de mais conforto para o animal. Aos 14 dias de idade, o leitão aproximadamente começa a buscar ração, a buscar outros alimentos sólidos. E quando a gente estava com o conceito básico de suinocultura industrial, 21 dias era o dia do desmame. Até o 21º dia ele mamava, no 22º dia os filhotes iam para um lado, a mãe ia para o outro e acabou. Era separação e a partir de então não tinha isso. Com as pesquisas de bem-estar animal e agricultura orgânica, a gente começou a ver, através das coisas, que a fase de desmame deveria ser paulatina. Ela deveria ter esse espaço de você ir gradativamente, que é o que acontece com todos os animais na natureza. As enzimas, o trato gastrointestinal não vai estar completamente preparado para isso naquele momento. Então, ele vai receber o leite e ele vai trabalhar ainda isso. Hoje, as criações estão todas mudando para um sistema onde a porca fica livre, ela tem uma área que é separada por algumas tábuas que ela consegue pular, mas que os leitões não conseguem acessar, para que ela tenha um reservado para ela no momento em que ela acha que não deve amamentar os filhotes, e os filhotes têm acesso a outros filhotes também para poder aumentar a socialização. Então a gente vê que hoje que animais que são desmamados com até 106 dias têm um desenvolvimento corporal
bem melhor do que aquele modelo antigo que com 21 dias era desmamado. Nós, os primatas, a gente tem uma estratégia um pouco diferente. Dentre os mamíferos, nós somos os animais que têm o cérebro mais desenvolvidos. Isso se dá pela condição de manipulação fina, essa condição do polegar ser opositor aos outros dedos. Isso faz com que a gente tenha desenvolvido ferramenta, com que a gente manipule as coisas. Na espécie humana a gente escreve, a gente faz digitação. Isso, para algumas correntes evolucionistas, dizem que é a justificativa para a gente ter colocado o cérebro nesse nível. Pela nossa estratégia, pelo tamanho do nosso cérebro, a gente deveria ter uma gestação de até 95 semanas para que o cérebro estivesse pronto. Porém, a cabeça seria muito grande para o parto e tudo mais, e a espécie gerou a estratégia de 40 semanas de gestação, porém com uma incidência de cuidado parental muito grande e uma dependência enorme do leite para que ele possa se desenvolver até estar com o cérebro pronto para poder seguir. Diferente do que é uma gazela, diferente do que é um cavalo, que o animal nasce, leva alguns minutos ou no máximo horas, e daí ele já está correndo atrás da mãe pronto para seguir. A gente não lambe tanto o nosso filhote, como eu falei, que é uma estratégia de a gente passar a segurança para o filhote, a higienização através da lambedura. Mas justamente a gente não lambe por ter desenvolvido a manipulação. Então nós trabalhamos com as mãos. Então os nossos filhotes são muito curiosos com o que acontece com as nossas mãos. Eles precisam saber o que a gente faz com a mão, que é por aí que eles vão aprender realmente. Eles cheiram, eles querem colocar na boca, e isso é mostrado pela fase oral, eles têm isso. Nós temos isso, às vezes até nos chateia quando uma pessoa vem de fora e vai já dando a mão e o bebê quer botar na boca. Isso é uma dificuldade de se trabalhar, mas é uma estratégia normal da espécie. Apesar de que isso só deve ser permitido dentro do seu grupo principal. Então, o filhote, sabendo o que está na nossa mão, ele sabe que aquilo ali é confiável, é para se colocar. Então, eu tenho um conceito de que a gente deveria abolir a expressão que a gente ouve muito, que é as mãos sujas de comida. Comida não é uma coisa suja, comida é uma coisa limpa, é o que nos mantém, é o que nos nutre. Então, esse conceito a gente precisa realmente tirar do nosso pensamento, para que a gente possa ver isso, para que o filhote possa aceitar. E isso também é uma base do BLW, porque a comida não é taxada como sujeira. Ela é feita, aquela bagunça toda em volta, e a comida está por ali. E a interação social é bem maior do que outros mamíferos. Nós somos das espécies mais sociáveis que se tem. Então a gente está sempre interagindo socialmente. Algumas espécies de mamíferos às vezes são até solitárias, só se encontram para acasalamento e depois acabou, cada um para o seu lado. Pronto, nós não. Nós temos essa necessidade de estar sempre socializando, sempre mantendo relações com outros indivíduos do grupo. Aqui tem um pequeno vídeo de uns macacos que eu trabalho com eles aqui próximo de Manaus. E vocês conseguem ver, essa aqui é a fase antes da introdução alimentar, onde o filhote está ainda grudado na mãe, está ali bem acoplado, mas ele ainda não está comendo, ele está só participando da mesa. Todos os outros estão comendo e o filhote está percebendo que aquilo ali é um evento importante para o grupo. Já nesse segundo vídeo, a gente consegue perceber já a cabeça do macaquinho sujo de melancia, e vocês percebem que o caldo da melancia vai escorrendo pela cabeça, pelo peito da mãe, cai até na cabeça, e que o filhote já começa a lamber esse peito da mãe, tendo acesso àquele caldo da melancia que está correndo. Isso aí já é o processo de introdução alimentar do animal. E aí, comparando o nosso comportamento com os animais, uma das coisas mais importantes
que se tem é a observação de alimentação dos pais. Ela é fundamental para o aprendizado em todas as espécies animais, sejam elas quais forem. Um filósofo, colega meu, André Martins, mostra numa palestra que é importante para a criança, isso vem de Winnicott, que era um filósofo americano, também pediatra, e ele demonstra que a criança precisa recriar o mundo. Ela precisa recriar o que já existe, para que ela tenha o aprendizado, para que ela tenha segurança. Então ela cria algo que já existe. É exatamente isso, a gente deixar brincar. A brincadeira é importante para que possa criar esse mundo. Então, brincar com a comida não só pode, como deve, que é um conceito também que existia, errôneo na nossa cabeça, que você tem até um ditado que diz: só brinque com a comida depois de comer todos os seus brinquedos. Isso aí não é verdade. A gente precisa deixar com que a criança brinque, com que as crianças façam. E hoje, Rebeca, minha mais velha, adora brincar de fazer comida na sala, adora. Eu tô na cozinha, ela corre lá para ficar brincando em volta e fazendo as coisas, pega fruta, tudo para brincar. E um último conceito que a gente vê de vez em quando documentários na TV e tudo, mostrando leões ensinando os filhotes a caçarem, outros felinos, outros animais ensinando a vida. A gente faz isso ainda? A gente já saiu dessa vida mais selvagem? A gente hoje está numa vida mais domesticada, mas a gente ainda mantém esse conceito ancestral. A gente leva os nossos filhos para caçada ou para coleta, a gente leva no supermercado, a gente leva na feira, a gente leva para a cozinha, bota ele para trabalhar nas panelas, e isso aí é a nossa versão moderna de ensinar os filhos. Hoje minha filha adora ir para a cozinha, correr comigo e falar: papai, eu sou uma chefe. Sim, Rebeca, você é uma chefe muito boa para isso. E daí, terminando, eu deixo vocês com o clipe do Palavra Cantada, que é um grupo que está sempre na nossa vida. A gente sempre usa as músicas deles com os nossos filhos e são músicas importantíssimas. E a música Cuida com Cuidado é realmente para poder tocar essa questão de você saber dar aquele cuidado sem exagero dos nossos animais. Muito obrigado. Quando nasce só precisa de cuidado pra mamar. Mas depois de 6 semanas, ele e seus irmãos aprendem a lição de como ser um cão. E o potrinho? O potrinho só demora mais um pouco pra deixar de dar trabalho. Mas depois de meio ano ele já está galopando, pois agora é um cavalo. E o bicho homem? Bicho homem? E o bicho homem? Bicho homem? E o bicho homem? Bicho homem. E o bicho homem? Ai, ai, ai. Vou falar. Esse bicho é demorado, dá um bocado de trabalho danado. Nunca é bastante, toda hora, todo instante. Precisa de muito cuidado. Cuidado. Para aprender a andar. Cuidado. Pra não se machucar. Cuidado. Com alimentação. Cuidado. Quando é sim ou não. Cuidado com as bactérias. Cuidado com a rede elétrica. Cuidado com um choro aflito. Cuidado com um simples mosquito. Mas sem paranoia, cuida com carinho. Sem paranoia, cuida do caminho. Sem paranoia. Cuida com afeição. Sem paranoia. Prestando atenção. Sem paranoia. Cuida com cuidado. Sem paranoia. Fica lado a lado. Sem paranoia. Cuida com amor. Sem paranoia. Cuida com humor. Sem paranoia. Cuida com carinho. Sem paranoia. Cuida do caminho. Sem paranoia. Cuida com afeição. Sem paranoia. Prestando atenção. Sem paranoia. Cuida com cuidado. Sem paranoia. Sempre lado a lado. Sem paranoia. Sem paranoia. Sem paranoia. Sem paranoia. Sem paranoia. Cuida do peixinho. Sem paranoia. E do passarinho. Sem paranoia. Cuida com carinho. Sem paranoia. Cuida do caminho. Sem paranoia. Sem paranoia. Sem paranoia. Sem paranoia. Sem